Olá, pessoal. Espero que estejam todos muito bem, né? Continuando os nossos estudos, nós vamos agora falar sobre Em Busca do Saber. O ser humano, e isso nos dá uma identidade muito particular em relação a outros seres vivos, o ser humano ele sempre foi em busca de conhecer as coisas, né? De questionar, de investigar o mundo que está à sua volta. Aliás, foi é, essa curiosidade que despertou a atenção dos primeiros filósofos, os naturalistas, que começaram a observar a natureza, né, os chamados pré-socráticos, as mudanças da natureza. Logo depois, a partir de Sócrates, a gente vai ter ele questionando o comportamento humano, o modo mais perfeito de se chegar ao bem comum. E assim, e logo depois da antiguidade, ainda junto com Sócrates, a felicidade vai estar no foco, né? Aí, no período medieval, aqui as questões da alma e da natureza vão estar no foco. Depois, no período moderno, a moral, né? Novamente tentando resgatar o que Sócrates, o que os filósofos da antiguidade discutiam, né? Ou seja, a busca pelo saber, ele sempre foi uma marca registrada do ser humano, né? E a filosofia, ela foi fazendo as perguntas que as ciências, quando foram surgindo, elas buscavam responder aqueles questionamentos que a filosofia fazia. Olha só, vamos atentar o nosso texto na página 10, que trata sobre isso. Olha só, ao longo da vida, as pessoas manifestam o desejo de conhecer. Você já observou que desde muito jovem expressamos surpresa e curiosidade em relação àquilo que nos cerca? Ou seja, desde criança, né, a gente procura conhecer as coisas, a curiosidade acaba dominando uma criança. Aliás, muitos filósofos falam que, ao filosofar, devemos ser como crianças, porque as crianças fazem perguntas de tudo. E segundo muitos filósofos, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, a gente acaba perdendo a vontade de perguntar. Parece que nós somos fechados pelo mundo, né? A fazer perguntas. E conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos fazendo menos perguntas. Porque a gente fica com vergonha, às vezes, de fazer uma simples pergunta, fica com vergonha de não saber o básico, e com isso vai dificultando o nosso conhecimento. Por isso, sempre quando a gente for filosofar, quando a gente for olhar para a filosofia, temos que ser igual crianças, ou seja, fazer perguntas, ter curiosidade como uma criança, ok? Olha só, logo que aprendemos a caminhar, procuramos nos aproximar daquilo que desperta a nossa atenção e a tocá-lo. Quando aprendemos a falar, começamos a fazer perguntas, mas nada disso parece diminuir o nosso desejo de saber, e principalmente de saber a verdade. Ao contrário, seguimos pela vida fazendo perguntas, experiências e pesquisas, investigando o que existe, como as coisas são, de como elas funcionam, como deveriam ser isso. Aliás, o progresso científico, né, a gente está sempre evoluindo na questão do conhecimento, é justamente por essa postura, de sempre fazer novas perguntas. Descobrir alguma coisa? Sempre fazer novas perguntas sobre aquele objeto. É assim que a ciência ela vai progredindo, ela vai acumulando mais conhecimento, novas tecnologias, né? Ou seja, as novas tecnologias são técnicas estudadas, né, de bens e serviços que visam melhorar a nossa vida, dar mais funcionamento, dar mais praticidade à nossa vida. A tecnologia ela serve para isso, em qualquer área, né? Social, na saúde, ou seja, ela faz parte do processo de curiosidade do ser humano. Continuando. Isso mostra a importância do saber para as pessoas e nos leva a refletir sobre as relações entre o que sabemos, os modos de buscar esse conhecimento e a verdade. Olha só como é que a gente vai refletir sobre isso. Você sabe o que é uma sereia? Se a resposta for sim,
Procure se lembrar de como ficou sabendo disso. Você se lembra? Talvez num conto de fadas, numa história, em quadrinhos, né? Afinal, é improvável que você tenha esbarrado em uma delas por aí. Ou seja, as sereias faz parte da mitologia, né? Da mitologia grega, é, trouxe a imagem da sereia que explicava diversos. Na verdade, a mitologia grega ela explicava diversos acontecimentos que aconteciam dentro da natureza, né? E os próprios deuses trazido pela mitologia grega acabava assumindo das características humanas, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Olha só, muitos garantem que esses seres não existem, que não são reais. Mesmo assim, em diferentes épocas e lugares, relatam-se mitos, lendas e contos de fadas sobre lindas sereias. A Disney foca muito isso, né? No folclore brasileiro, por exemplo, encontramos a Iara, ou a Mãe d'Água, né, protetora das águas, que alguns escritores descrevem como essa forma. Ou seja, nós temos também nessa questão da água, da Iemanjá, da cultura, da religiosidade afro-brasileira. Né? Entre as imagens mais conhecidas de sereias, encontramos a de um ser fantástico, metade peixe, metade mulher, que seduz navegantes e pescadores com seu canto irresistível, levando-os à morte. Talvez você não soubesse de tais características por ter visto apenas em filmes e histórias que apresentam as boas sereias. Né? Na mitologia grega, tinha a questão das sereias, ela acabava seduzindo os homens com o seu canto, e quando os homens iam até ao encontro delas, elas o afogavam. Mas vamos lá. Mas esse ser com cauda de peixe já esteve presente na mitologia de povos nórdicos da antiguidade. Também dos povos nórdicos que tinha assim como Thor, né, Odin, outros deuses que expressavam alguma manifestação da natureza, água, terra, fogo, relâmpago, né, como o próprio Thor. Na mitologia grega, por sua vez, as mulheres com corpos de peixe eram chamadas de tritônicas. Já as sereias ou sirenas eram descritas como criaturas perigosas, cujos corpos eram metade de pássaro e metade mulher. A cultura sirena de Canosa, preservada desde a antiguidade, representa essa criatura mitológica de acordo com a visão grega. Olha só, as sereias aladas, né, com asas, né, aladas com asas, foram personagens de alguns mitos, de algumas epopeias da Grécia Antiga. Na obra Odisseia, de Homero, por exemplo, conta-se como o ardiloso Ulisses, né, que ele sobreviveu ao poder mortal da voz desses seres. Ulisses era um guerreiro que tinha saído de Troia e ficou durante vários anos, segundo dentro dessa mitologia de Homero, sendo castigado pelos deuses, né, e nunca encontrando o lugar da sua terra natal, Atenas. E ele ficou perambulando por 20 anos sobre os mares. Continuando. Ele fechou com ceras os ouvidos de todos os tripulantes de sua embarcação, pedindo-lhes que os amarrassem firmemente ao mastro. Assim, quando atravessou o território das sereias, o herói pôde ouvir o canto sedutor e hipnótico delas sem atirar-se na água e morrer, como acontecia a todos que se aventuravam por aqueles mares, né? Como eu falei para vocês, o que aconteceu com as sereias. Cantavam, seduziam o seu modo de cantar, e os homens acabavam se afogando, sendo seduzidos por esse canto da sereia. De acordo com a mitologia grega, as sereias morreriam caso um mortal resistisse ao seu canto perigoso e traiçoeiro. Conta-se, então, que esse destino foi cumprido logo após a inesquecível peripécia de Ulisses, retratada na imagem a seguir. Né? Ou seja, ele ficou muitos anos navegando nos mares, né? Dentro dessa obra Odisseia, falava que os deuses brincavam com Ulisses, né? O enganavam, achavam que ele achava que estava chegando na terra natal, mas era sempre uma terra distante. Então ele visitava várias terras com diferentes magias, né? E a questão de ter contato com essas sereias era uma delas, ok? A expressão popular ouvir o canto das sereias, olha só,
nasceu de antigas histórias como essa que você acabou de conhecer. Ela significa iludir-se, enganar-se, afastar-se da verdade. Muitas vezes é utilizada para se referir à situação de uma pessoa que se deixa levar por sentimentos e desejos, que a impede de ouvir qualquer tipo de alerta sobre o risco de estar enganado. Isso hoje não é muito utilizado, né? Mas já foi mais utilizado esse ouvir o canto da sereia, é uma forma, um conhecimento popular de você deixar se ludibriar, ser iludido, ser enganado, e as pessoas te alertando, e quando você cai em determinado armadilha, entre aspas, uma mentira, as pessoas falam que você caiu no canto da sereia. Né? Considerando o significado dessa expressão, a gente vai conversar, né? Quero que vocês já tenham uma ideia pré-estabelecida antes da gente chegar na nossa live, para a gente discutir sobre isso. Né? Olha só, considerando o significado dessa expressão, converse com os seus colegas sobre as perguntas a seguir. Olha só, sentimentos e desejo podem nos afastar do saber e da verdade? Lembra quando eu falei em Platão de que as nossas emoções, os nossos sentimentos muito aflorados, ele diminui o nosso poder da razão. E, às vezes, a gente tem até aquele dito popular também, né? Agir no calor das emoções. Ou seja, quando o nosso raciocínio não está em perfeitas faculdades mentais, a gente age por impulso, por emoção. Isso é perigoso. Platão já alertava sobre isso. Sentimentos e desejos também podem nos aproximar e saber da verdade? Depende. Por exemplo, às vezes você gosta de alguma coisa te faz muito bem, e você vai investigar sobre aquilo. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui e vamos, dentro da nossa live, a gente vai falar, filosofar sobre essas perguntas que vocês estão vendo aí. Né? Sobre sabedoria, a gente vai muito depois estudar sobre a sabedoria popular, o saber científico, de como nós buscamos, através de uma metodologia dentro das ciências, o conhecimento. Tá? Então, reflita sobre o que a gente falou sobre aí, né? Que a gente leu sobre esse texto. Sentimentos e desejo podem nos afastar do saber e da verdade, né? Pode nos cegar, deixarmos ser administrado pelas nossas emoções. E a segunda pergunta, ela praticamente contradiz a primeira, né? Sentimentos e desejos também podem nos aproximar do saber e da verdade, né? Então, reflita sobre isso e na nossa live a gente vai discutir, ok? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.